Pai querido, Deus de amor, nós lhe pedimos, Senhor, que através do Teu poder, do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine as nossas mentes para que possamos entender a Tua Santa Palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos. Amém. Chegamos ao capítulo 3 e vemos o quanto o rei Nabucodonosor ficou impressionado com a interpretação de Daniel do sonho da estátua. Ele havia sido instruído na parte que lhe cabia na sucessão dos impérios mundiais. Ele sabia que seu domínio passaria a outro rei e assim sucessivamente, até o estabelecimento do reino de Cristo. Mas esta impressão não durou muito tempo. Seu coração não estava purificado da ambição e do desejo de exaltação própria. A prosperidade que acompanhou seu reino encheu seu coração de orgulho e presunção. Passaram-se cerca de 9 anos desde o sonho com a estátua do capítulo 2 e o episódio descrito no capítulo 3, que estudaremos agora. Certamente foi com o intuito de consolidar e fortalecer o reino que Nabucodonosor decidiu construir uma imagem. O capítulo 3 de Daniel descreve uma história surpreendente que nos ensina como Deus protege e livra os seus filhos dos perigos e da morte. O que o rei Nabucodonosor construiu na planície de Dura? Ele fez uma estátua de ouro na altura de 60 côvados e com a largura de 6 côvados. Nabucodonosor construiu uma imagem que tinha cerca de 30 metros de altura e era toda feita de ouro. Esse ato indica claramente sua intenção de perpetuar a glória do seu império e que este jamais seria vencido. Nabucodonosor estava duvidando da direção divina nos negócios humanos e queria ele mesmo ditar o curso da história. O que deveriam fazer todos os que estivessem presentes à cerimônia? Eles deveriam se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. Chegado o dia da grande convocação, milhares de pessoas se juntaram na planície de Dura diante da imagem de ouro que o rei construíra. Segundo a orientação do rei, quando os instrumentos musicais fossem tocados, todos deveriam se prostrar em reverência e adorar a imagem de ouro, e consequentemente ao poder que ela simbolizava, Nabucodonosor, rei de Babilônia. O que aconteceria com os que desobedecessem à ordem do rei? Qualquer que não se protestasse seria, de exato momento, jogado em uma fornalha de fogo ardente. A ordem era clara: todos que se recusassem a prostrar e adorar a estátua seriam condenados à morte. Uma fornalha seria acesa e os desobedientes seriam jogados ainda vivos em suas labaredas. Temos aqui a promulgação de um decreto de morte. Qualquer um que ousasse desafiar a ordem real pagaria sua rebelião com a própria vida. Era uma adoração imposta e não espontânea e voluntária. O objeto de adoração não era Deus, mas um rei que naquele momento pretendia assumir o lugar de Deus. Alguém presente à cerimônia ousou desobedecer? Sim. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, os amigos de Daniel. O segundo mandamento da lei de Deus proibiu qualquer tipo de adoração às imagens de escultura. Está em Êxodo 24:6. Esses jovens hebreus foram criados no temor de Deus e tinham conhecimento dos preceitos da lei de Deus. Aprenderam a amar e adorar somente o Criador dos céus, da terra e do mar. Na hora da provação, sua decisão já havia sido tomada. Permaneceriam fiéis a Deus e não se encurvariam diante da imagem de ouro. Onde estava Daniel nessa ocasião? A Bíblia não informa. Provavelmente estivesse em alguma viagem a serviço do reino. Pode até ser que Nabucodonosor, conhecendo bem a Daniel e sabendo que certamente não se encurvaria diante da imagem, tenha planejado sua ausência para não sentenciar à morte alguém tão especial, mas são apenas suposições. Uma nova oportunidade foi dada aos jovens para evitar sua morte. Qual foi a resposta dada ao rei? A resposta dada ao rei foi a que Deus teria o poder de salvá-los, e mesmo que não os salvassem,
eles não se prostrariam diante daquela imagem. Com a mesma convicção que demonstraram em recusar os manjares e vinhos da mesa do rei, Sadraque, Mesaque e Abdenego demonstraram a Nabucodonosor que seu amor a Deus era inegociável. Disseram ao rei que o Deus a quem serviam era poderoso para livrá-los da fornalha de fogo. Mas se Deus não os livrasse, ainda assim não adorariam a imagem de ouro, com o risco de perder a própria vida. Esse tipo de firmeza moral é encontrado somente no coração daqueles que decidiram ser fiéis a Deus, custe o que custar. O que fez o rei diante da resistência dos jovens? O rei ficou irado e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Irado com o fato de ver suas ordens sendo desafiadas, o monarca ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens? Deus não deixou que os 3 jovens morressem e apareceu na fornalha para os proteger. Alguns pensam que Deus sempre livra seus filhos de todas as provações e dificuldades. Entretanto, a história de Daniel 3 relata que Deus não impediu que aqueles jovens fossem lançados na fornalha. O mais incrível foi que o próprio Deus entrou com eles no fogo e os livrou da morte, fazendo com que nem os fios de cabelo ou suas vestes fossem queimadas. Esse mesmo Deus promete estar conosco em todas as circunstâncias da vida. Como o rei reconheceu a superioridade do Deus dos jovens hebreus em relação aos deuses de Babilônia, o rei agora fez um novo decreto onde quem blasfemasse do Deus dos 3 rapazes seriam imediatamente sentenciados à morte. Após presenciar tão grande livramento, Nabucodonosor bendisse ao Deus verdadeiro e o reconheceu como o único capaz de efetuar maravilhas. Ele então decretou que todo aquele que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem mortos. Que promessa Deus fez para aqueles que passam hoje por provações semelhantes? Que o povo de Deus nunca vai perecer. Não duvide nunca, pois Deus sempre estará convosco em todos os momentos.